A doutora Nathalie continua com a gente por aqui para ajudar a entender como cuidar de uma criança, doutora Nathalie, nessa fase de 0 a 5 anos, bem infantil mesmo, né? Os primeiros cuidados. Por exemplo, vamos descobrir com a Bianca, como você, desde que o Rafael nasceu, cuida da alimentação dele? Toma cuidados muito restritivos ou procura equilibrar? Olha, eu procuro equilibrar, né? Lógico, conforme vão passando os anos, assim, a gente vai abrindo mão, né? Vai deixando consumir alguns alimentos, né? Mas de uma maneira geral, eu procuro dar ao Rafael uma alimentação bem saudável, né? Com alimentos naturais. Mas sem muita restrição também, né? Atualmente, assim, eu deixo ele comer um docinho, de vez em quando comer um lanche, né? No McDonald's, assim, mas são exceções, né? Agora, realmente, a rotina dele é de uma alimentação mais saudável. Como faz para orientar os responsáveis, os pais, nessa jogada, muitas vezes essa barganha de comer um fast food hoje, o brigadeiro eu tiro, mas ele vai comer escondido na festinha, doutora Nathalie? Eu vejo que o exemplo dos pais no dia a dia, né, na casa, é fundamental para a criança, é muito importante. Então, quando a criança vê no dia a dia os pais tendo uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada, né, comendo de tudo, isso fica muito mais fácil para a criança entender que é importante ela comer, porque a criança não tem consciência, né? E do 0 aos 5, 6 anos é muito importante todos os hábitos, todos os exemplos, tudo que a gente dá para a criança, porque é nesse período que a gente faz toda a formação, seja cognitiva, seja emocional, seja física, seja psicológica da criança, né? Então, essa faixa etária é muito importante. E a alimentação é um dos principais pilares na formação, né? Lógico que a gente tem todas as outras questões físicas, emocionais, psicológicas, mas a alimentação é fundamental, porque faz parte da formação do corpo, né? Da criança. Então, quando os pais conseguem dar esses bons exemplos para os filhos dentro de casa, porque já é um hábito e um costume dos pais praticarem isso, seja com uma alimentação mais saudável, mais natural, mais orgânica, mais balanceada, eu acho que as coisas fluem melhor e ficam mais fáceis. O que você acha, Bianca? Eu acho que essa máxima, né, realmente que se educa com exemplos, isso é uma grande verdade mesmo. E em casa a gente também tem uma alimentação, né, procura seguir uma alimentação regrada, porque a gente faz esporte, então a gente sabe que a alimentação também está muito atrelada ao esporte. Então esses exemplos, né, assim, o Rafael com certeza vai absorvendo. Que ótimo. E então, mas também eu gosto de um docinho, eu gosto de um carboidrato, e ele me vê consumindo. Então não tem como eu dizer para ele, ah, não, isso é ruim, isso você não pode comer, né? Eu não posso restringi-lo, né, a isso também. Então de vez em quando a gente abre as exceções e deixa comer um docinho, um lanchinho. E falando em docinhos, lanchinhos, refrigerantezinhos, hein, Rafael? Quem não gosta um pouquinho que seja, afinal de contas vem com aquele gostinho bom, né? Que a indústria já faz de propósito pra gente ficar louquinho querendo outro. Doutora Nathalie, a obesidade, inclusive infantil, é um assunto sério no Brasil. E depois, conforme vai evoluindo, passando de fase, fica mais difícil para a pessoa corrigir, inclusive, as consequências da obesidade. O Rafael, pelo que a gente está vendo, está num peso legal. É importante estimular também que a criança não seja sedentária, não fique colada na tela de um celular e TV o dia todo e se movimente? Sim, a obesidade, gente, é uma doença e ela tem tratamento, né? Os pilares do tratamento da obesidade é a alimentação, sempre com um profissional da área para orientar e prescrever da melhor forma, exercício físico, e aí a gente acaba saindo do sedentarismo, e em alguns casos, se necessário, tiver indicação, prescrição médica, medicamento. Então, esses são os 3 pilares para tratar a obesidade. Falando em obesidade infantil, a gente vê que os números são significativos, né? Tem vários estudos que mostram aí e a gente vê que está crescendo cada vez mais, mas também a gente vê, por um outro lado, uma conscientização grande por parte dos pais, dos adultos, em relação a isso com as crianças. Então, a gente vê que as pessoas estão buscando mais ter uma consciência em relação a uma alimentação mais saudável, mais balanceada, introduzir a importância de introduzir o exercício físico, né, alguma modalidade esportiva, algum esporte, desde cedo para a criança pegar o gosto, para a criança gostar e se exercitar e sair do sedentarismo,
porque nessa fase, né, Dri, da infância, é muito difícil você usar medicamento e prescrever medicamento. Né? É muito complicado. Então, a melhor prescrição que você pode fazer para a criança, se a criança está sofrendo disso, é o exercício físico, ajuda muito. Né? Tem vários estudos que mostram os benefícios do exercício físico no processo de emagrecimento, seja no adulto ou seja na criança. Eu atendo muito no consultório e faço muito essa parte de emagrecimento, né, da obesidade em adulto, mas infelizmente também às vezes a gente acaba pegando na fase avançada e também a gente acaba pegando com crianças. Então, requer uma atenção especial. É bacana essa atenção especial e já desde cedo. Sim. Bom, e a partir de agora, o nosso auxiliar de estúdio, o Fred, colocou uma poltrona aqui para a gente receber, se juntar à nossa conversa, a psicóloga Mariane de Queiroz. Mariane, obrigada por ter vindo. Bem-vinda ao programa de 0 a 100 com Saúde. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Ô Mariane, a gente está conversando com a Bianca, também com a doutora Nathalie e com o filho da Bianca, essa graça que é o Rafael, que tem 5 anos, sobre como lidar com essa conversa dentro de casa na fase infantil, de dosar um pouquinho, não é? O brigadeiro, o chocolate, né? O fast food, o refrigerante, mas também a alimentação saudável. Como que deve ser conduzida essa conversa com uma criança? As crianças refletem o que a família vive, né? Então é alguma coisa que, se a família tem hábitos alimentares que são complicados, que não tem rotina, enfim, gostam do brigadeiro, gostam do refrigerante e dizem não para a criança, isso cria uma comunicação, no mínimo, esquisita, né, Adriana? Então, acho que tem algo que as crianças nos trazem, que é uma reflexão sobre como a gente está levando a vida, né? E a oportunidade que uma criança que está sob nossos cuidados nos oferece de rever, inclusive, os nossos próprios hábitos. Então, a questão da alimentação e a própria questão das telas, né, que acho que está na pauta do dia, também colocam em xeque o uso dos adultos das telas, né? O quanto a gente também está ali desejando ficar horas no celular e para a criança a gente fala, opa, não, para você não, né? Então, a questão da alimentação, a gente entende que tem que ter os limites, que ter as conversas, mas que também tem que ter uma reflexão da própria família sobre os seus hábitos. Né? Que é bem o que falávamos, que a Nathalie destacou e a Bianca concordou sobre o exemplo, né? Que vem, no caso, Bianca, seu e de seu marido, o Kiko. E o Rafael, ele é de pedir muito para ficar com o celular ou grudado na televisão? Ou ele gosta também de brincar ao ar livre, se mexer de forma mais ativa? Ele é uma criança bem ativa e a gente incentiva também, né? Ele vai fazer bastante atividade, esporte, adora jogar futebol, faz natação e como a gente gosta de esporte, a gente incentiva ele a fazer isso. Mas lógico que ele pede também, né? Pede celular para... Ele não tem, né, videogame, né? Porque justamente a gente fala, não vamos dar o videogame por enquanto, porque ainda é muito novinho, né? Vamos segurar um pouco mais. Mas ele pede celular para jogar no celular, né? Assistir um desenho na televisão. E essa acho que é um grande desafio aí dos pais, porque às vezes é um mal necessário também, né? Então eu pego ele na escola, tô com ele sozinha, preciso fazer a janta e já não tem mais como brincar, né, com ele e tudo, ele também não quer brincar sozinho, então acabo cedendo, tá? Pode jogar um pouquinho no meu celular, ou então pode assistir esse desenho, né? Então, assim, tem alguns momentos que a gente realmente, né, acaba precisando. E a questão também, né, de eles verem, né, os pais usando o celular. Então, por que você pode e eu não posso? Então, realmente é um desafio muito grande para a gente lidar com essa questão aí das telas. E, doutora Nathalie, não tem mesmo como evitar a tela de celular e eletrônicos, porque todo mundo gosta, isso não vai sair de cena. Ao contrário, tem bastante material interessante, inclusive, para a gente consumir nessas telas. Telas, aliás, que a gente gosta até de ficar distraído comendo bobagenzinhas, né? Por que será que a gente gosta de ver filme comendo bobagenzinhas? Aliás, excelente sua fala. Obrigada por compartilhar. Eu tenho uma filha de 1 ano e meio, então foi muito válido, assim. Mas eu vejo isso muito com os pais, né? Com os meus pacientes que têm filhos pequenos e até com amigos e tudo mais. A gente vê muito, por exemplo, vai num restaurante, os pais lá sentados, comendo, e a criança do lado com a tela do iPad ou do celular. Para ficar quietinha e pronto. Para ficar quietinho e eles conseguirem, né, almoçar, jantar e tudo mais. Ou você está em casa, né, que foi a fala da Bianca, às vezes você precisa fazer o jantar, não tem ajuda, não tem com quem deixar, ou está sozinho,
precisa fazer alguma reunião, alguma coisa de trabalho, não tem com quem deixar, você pega e coloca a criança lá para ver um desenho na sala, assistir uma tela, uma televisão. Ao meu ver, minha opinião, como médica e educadora também, eu acho que cada caso é um caso, mas a gente tem que ter essa consciência que o uso excessivo de telas, seja televisão, seja celular, gera e faz mal para as crianças, né? Isso não sou eu que estou falando, são os estudos que mostram, né? Estudos científicos que comprovam que isso gera alguns danos neuropsicomotores na criança, né? A longo prazo, né? Na fase adulta, seja com cognição, seja com memória. A gente vem escutando muito sobre as questões de déficit de atenção, de TDAH e de tudo mais. Então, isso é comprovado cientificamente. E entrando agora na parte da alimentação, eu falei anteriormente que o exemplo dentro de casa faz toda a diferença. Então, se você não compra, por exemplo, um refrigerante, se você não tem dentro de casa o refrigerante, se você não tem o bolo, o doce, é muito mais fácil de educar a criança. E, ao meu ver, essas questões muito restritivas, né, e você ser muito radical e falar não e tirar tudo da criança, também talvez não seja o melhor exemplo, mas você tem formas, né, de educar e adequar isso. Então, você pode, por exemplo, se a criança tem vontade de comer um doce, você pode tentar buscar um doce mais saudável, um doce funcional e ter em casa e abrir exceções, né, regras, exceções. Olha, a gente vai comer esse docinho, esse bolo funcional, saudável, que também é gostoso no final de semana, em família. Olha... Pelo menos tentar, oferecer. Exato. Então, assim, tentar, ofertar, fazer escolhas. Olha, o refrigerante, explicar, não faz bem por isso, isso. Vamos tentar tomar um suco que é mais gostoso? Vamos trocar isso por aquilo e começar a fazer essas trocas mais saudáveis e introduzindo aos poucos na criança, né? Então, eu acredito muito nessa linha de educação para a criança. De oferecer e também não ter à disposição o tempo todo se você quer evitar. Mariane, como você vê essa parte também de... A partir de qual momento que a gente pode considerar que o uso está excessivo do digital por uma criança de 0 a 5 anos? Acho que a questão do celular, ela converge com o modo como a gente está vivendo hoje, né? As famílias residem em apartamentos cada vez menores, as crianças têm menos possibilidade de atividades ao ar livre, têm menos amigos para brincar, né? Algumas podem descer o condomínio, têm outros amigos, outras não têm essa possibilidade. Então, a oferta de um lazer compacto, em qualquer lugar, né, que seja, ela dialoga, de certa forma, com a nossa realidade e a realidade de muitas famílias, né? Então, a questão, quando você coloca a dose disso, né, eu acho que quando ela diz, depois que ele fez, que ele brincou, que ele tomou banho, que ele foi à escola, que ele fez uma série de coisas da vida, né, de uma criança, da rotina dele, e ela tá lá fazendo o jantar e ele poder brincar um pouquinho, é óbvio que isso vai ser um conforto para ele, para ela, enfim, algo muito bem-vindo. E saudável. E saudável, porque ali, né, facilita em algum momento a vida da família. Muitas vezes é a mãe, né, que se encarrega sozinha dos cuidados da criança. Em muitas famílias é assim, outras têm mais apoio. Mas principalmente quando não tem apoio, acho que é muito complicado. A gente, claro, tem uma reflexão e uma crítica, mas eu pessoalmente tenho uma ressalva em relação a gente fazer um julgamento das famílias que lançam mão desse recurso, como um auxílio, tendo em vista que é uma situação complexa, né, dar conta de uma criança, enfim. A questão do tempo, ela é relativa, obviamente, se a criança está na escola, se ela já fez... Enfim, teve uma rotina dela e no final do dia usar o celular, daquela criança que passa o dia inteiro. E a gente sabe que tem crianças que ficam horas seguidas com o celular. Então, essa é a situação preocupante, quando o celular começa a tomar o lugar de outras atividades da infância, que são atividades constitutivas, que são atividades importantes para o desenvolvimento dela. Acho que a doutora mencionou a questão das telas, né, de afetar o desenvolvimento, o desenvolvimento neuropsicomotor. A gente tem também uma questão que tem a ver com o desenvolvimento socioafetivo das crianças conseguirem conversar, das crianças se relacionarem. Ter amigos. Exato. E assim, num restaurante, por exemplo, né, o uso que a gente sabe que muitas famílias lançam mão da tela ali para poder
ficar parado no mesmo lugar, esperar a comida chegar. Então, a gente está falando ali também de uma situação em que podem ser feitas de outras formas, né? Às vezes levar um livro para pintar, levar um brinquedo, aproveitar também ali aquela situação para estar com a criança. Afinal, se é um lazer para a família ir para o restaurante, também deve ser para a criança. Então, é uma oportunidade. Exato. Então, o celular acaba retirando a criança, daquele contexto que era para a gente, sei lá, estar curtindo juntos. E um detalhe também, claro, a observação do conteúdo que está sendo consumido pelas crianças, que muitas vezes os pais, na pressa até mesmo, não observam, não percebem e que pode ser perigoso de diversas formas. Para a gente encerrar, Mariane, isso que a doutora Nathalie estava falando sobre também a restrição muito radical. O que é muito proibido pode acabar se tornar meio atraente, a criança pode querer experimentar isso fora de casa, o tal do brigadeiro, da pipoquinha que não pode tal hora. Sim, acho que para tudo, né? Seja a alimentação, seja a própria questão das telas, né? Se isso está dado como algo que está no lugar do objeto de desejo dessa geração, né? Os nossos filhos, as crianças que estejam sob nossos cuidados também vão querer. Tem algo que está na nossa cultura. Então, como a gente ir também conversando com eles sobre isso, sobre o uso, até onde sim, o que é bacana, o que não é, e em especial, isso que você menciona, Adriana, sobre o conteúdo. Né? Então, nem tudo que eles vão ver, pelo contrário, acho que a gente está atento e fazendo os alertas, está junto com eles nessas descobertas que a internet também proporciona. Né? E todo esse cuidado proporciona, no geral, uma qualidade de vida melhor para todos a longo prazo, curto e médio também. Deixa eu começar agradecendo aqui essa presença especial do Rafael Miralha Barbeiro, de 5 anos. Rafael, muito obrigada por ter vindo no programa, parabéns, você é um menino, além de muito lindo, muito comportado, viu? Adoramos a sua companhia. Como é que fala? Volte outras vezes. De nada, meu lindo. Bianca Miralha, obrigada. Agradeço também ao Francisco, seu marido, que está com você ajudando na criação e por você ter vindo dividir um pouquinho da história de vocês. Parabéns, boa sorte na condução da criação do Rafa. Obrigada, foi um prazer pra gente participar, viu? Ah, que alegria, prazer nosso. Doutora Nathalie Oliani, muito obrigada também por toda a ajuda ao longo do programa. Por favor, volte outras vezes, em outra oportunidade, para a gente se aprofundar em outros temas. Pode deixar, Adri, obrigada pelo convite, foi um prazer falar desses assuntos que eu amo, né? E quando vocês precisarem, estou à disposição. Foi uma honra, obrigada. Honra nossa, sou fã grande do seu trabalho. Mariane de Queiroz, psicóloga, valeu pelo olhar aqui tão importante. Volta também para falar um pouquinho mais sobre saúde mental em geral? Nos convidarem para a gente bater um papo, vai ser um prazer também. Tá convidada bem. Parabéns pelo programa. Muito obrigada.